Graça e paz a todos. Vamos entrar aqui naquilo que o Senhor ministrou no meu coração, mas não vamos perder esse ambiente. Vamos continuar com essa sede, com essa fome, porque eu creio que o Senhor, Ele tem um derramar do seu Espírito sobre nós. Coisas poderosas Deus vai fazer e está fazendo em nosso meio. Abra a sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 10, versículo 46. Tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Levanta a sua mão assim para a gente conhecer. Glória a Deus. Tem bastante gente nos visitando, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dar um melhor aplauso ao Senhor pela vida dessas pessoas. Aleluia. Você está no lugar de um povo doido, apaixonado por Cristo. Por que tanto barulho? Porque fiel não é o Corinthians, é Jesus. A gente tem que fazer mais barulho do que os torcedores de qualquer outro time que existe. E esse time de Cristo nunca perde. Esse time, esse Jesus, esse Senhor venceu a morte. É por isso que nós se expressamos para Ele. Quando a presença dEle não dá para ficar parado, não dá para ficar quieto. É algo muito maior do que nós. Então, se você quiser levantar a mão, fique à vontade. Abraçar alguém, abrace. Quiser dar glória a Deus, pode dar glória a Deus. Quiser se entregar aqui no altar, se derramar diante dEle, pode vir se entregar também. Aqui não há restrições para adorar a Deus. Aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, amém? Vamos lá. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46. Hoje eu estou um pouquinho nervoso. Estou ministrando com os nossos líderes aqui hoje. Fazia um tempo que eu não ministrava com eles aqui, mas é uma honra, é bênção, amém? Deus está no controle. Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu acho que só falta eu abrir, né? E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar. Eu falei o que a gente estava fazendo aqui? Gritando. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se e deu um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé te salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Fala assim: ele viu e depois seguiu Jesus. Melhor do que ver. Dê um aplauso ao Senhor, pode se assentar, por favor. O tema que o Senhor me deu para essa palavra está aqui inserido em Marcos 10, 46, que fala sobre a cura, o milagre que Jesus fez na vida desse cego. E o tema é: o que queres que eu te faça? Deus, o desejo dele é manifestar a glória, o poder, a graça dele sobre nós aqui na terra.
Na realidade, a maior graça e favor de Deus que Ele fez para a humanidade foi vir pessoalmente aqui na terra, através do seu Filho. Porque Deus, Ele sempre buscou e busca um relacionamento com a coroa da sua criação, que somos nós. A melhor criação de Deus é eu e é você. E eu posso te provar isso, porque em Gênesis Deus criou tantas coisas bonitas e lindas, com o poder da sua palavra. Mas quando Deus foi formar eu e você, Ele formou com as suas próprias mãos. E isso nós podemos entender o quão preciosos nós somos. Porque Ele poderia muito bem dizer que haja o homem, que haja Adão, mas Ele decidiu descer pessoalmente e formar a coroa da criação, os seus filhos, aonde Ele mostra sempre ser um pai que deseja ter um relacionamento, uma intimidade com o seu povo. Aleluia! O prazer de Deus é manifestar a graça e o favor dele sobre nós. O prazer de Deus é atender o nosso clamor, atender aquilo que os seus filhos precisam. Na realidade, é os nossos anseios, o que a gente precisa, e principalmente em momentos de dificuldade, que faz com que o homem venha ficar mais sensível a buscar a Deus. A maioria das pessoas esperam acontecer algumas tragédias, algumas percas, algumas dores, para poder buscar ao Senhor. E isso não é errado, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é aquele que tem a solução para todos os nossos problemas. O que fez eu buscar ao Senhor, a viver com Cristo, foi que eu provava daquilo que o mundo oferecia e não me saciava. Eu fazia o que todo mundo fazia no mundo, dizendo que trazia alegria e felicidade, e eu só tinha aquilo de momento. Mas quando eu estava sozinho, aonde ninguém não me via, fala para o seu irmão, quem você é quando ninguém te vê? Fala para o seu irmão, quem você é longe das fotos no Instagram? Nas baladas eu mostrava uma pessoa para as pessoas, para os meus amigos mundanos. Mas quando eu estava na minha casa, na minha individualidade, eu vivia uma frustração. Eu vivia muitos traumas da infância. Eu vivia uma mentira. E eu falava, uau, algo de errado está acontecendo. O que eu estou vivendo não é algo verdadeiro. É por isso que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pessoas que vivem nos padrões desse mundo não estão vivendo a verdade de Deus para a vida deles ou delas. A verdade de Deus é viver os planos que o Senhor tem para nós. E a minha busca de buscar satisfação no mundo, os meus traumas, os meus vazios, fez com que eu pudesse olhar para Cristo e buscar ao Senhor. Eu não sei o que te fez chegar até aqui nessa noite. Eu não sei qual que é os seus problemas, as suas decepções, os seus traumas. Mas o importante é que você está no lugar certo. O importante é que você está no dia certo, na hora certa, no minuto certo, aonde Deus preparou um cenário para te dar uma oportunidade de viver algo que você nunca viveu na sua vida. E algo que a gente possa viver, que nós nunca possamos viver, não é algo exterior, é algo que começa de dentro. É algo que vem nos moldando, nos transformando de dentro para fora. E o que Deus realmente quer fazer é o que o mundo não pode fazer. O que Deus quer fazer é o que está fora da lógica humana. A pastora Bia, quando começou a dar início no culto, ela já começou a dizer que essa noite é uma noite de milagre. E essa palavra também fala sobre milagre. E é o que o Senhor ministrou no meu coração. Milagre é o sobrenatural de Deus.
Milagres são sinais da onipotência de Deus sobre o seu povo ou sobre a vida de alguém aqui nessa terra. Milagre é algo que Deus faz, que sai do natural humano, aonde Deus entra no sobrenatural. Milagre Deus ele faz para gerar fé no coração das pessoas e para gerar conversão na vida das pessoas. É tão tremendo que Deus ele vem fazendo milagres desde a antiga aliança, não só quando ele estava aqui na terra, através do seu filho, mas desde a antiga aliança, Deus ele se manifesta através dos milagres. Aleluia! E o Senhor começou a ministrar em meu coração algumas passagens bíblicas que ele manifestou o seu poder na vida das pessoas, para deixar notório que não tem Deus igual a ele, que não tem ninguém mais poderoso do que ele. Há uma palavra que diz que nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. Não sei se você está entendendo. Deus vai fazer algo na minha vida e na sua vida aqui hoje, que as pessoas vão dizer: só Deus poderia fazer isso. Só Deus poderia fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque Deus o que quer realizar em nós é para deixar bem claro que sem Ele não teria acontecido. Tem alguém que veio aqui nessa noite com o coração para apresentar algo de Deus, que os seus recursos não podem fazer, que a medicina não pode fazer, que o CAPES não pode fazer, que o psicólogo não pode fazer. Deus ele é tão bom porque Ele não se importa se o ser humano primeiro busca outras coisas para resolver situações que só Ele pode mudar. Deus é maravilhoso. Por mais que o ser humano faz primeiro de tudo o que quer fazer para resolver a sua vida espiritual, emocional, física, e a pessoa quebra a cara fazendo isso, e de última opção vai buscar a Ele. Mesmo assim Ele diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma jogarei fora. Joás, o que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar. Havia uma mulher com fluxo de sangue, aproximadamente 12 anos com essa hemorragia, e a Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha com os médicos, ela fez de tudo para viver essa cura, e nada acontecia, nada resolvia o seu problema. E agora, por último, quando ela estava quase morrendo, ela viu Jesus passar. E quando ela vê o mestre passar, ela se humilha diante do Senhor, se prostra diante dele, toca na orla do seu manto, arranca a virtude dele e recebe a sua cura. Talvez tem pessoas que já fizeram de tudo na sua vida espiritual para poder se sobressair na sua vida financeira, porque a religião aí fora ensina isso. Busque a Deus para ganhar coisas, busque a Deus para ganhar posses, busque a Deus para ganhar fama. As religiões que Deus não aprova faz com que as pessoas só busquem a Ele para receber algo de material nessa terra. E a pessoa vai, entrega suas mãos para ler, a pessoa quer ir atrás das cartas, a pessoa quer acreditar em signos, ela anda até com trevo de 4 folhas na sua carteira, ela anda até com a nota de dólar para ver se vai dar sorte na sua vida, ela faz de tudo para conseguir algo na sua vida, e tudo isso é furada, e tudo isso é balela, é perca de tempo. Mas não tem problema se você buscou tudo isso na sua vida até aqui, mas hoje Jesus é o único, é aquele que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua casa, que pode mudar a sua história. E tudo
que o diabo faz na vida de alguém, ele pede algo em troca. Tem um preço. Tudo que os profetas de Balaão querem fazer na vida de alguém, através do espírito de engano, eles pedem um preço. Uma adoração, um sacrifício. E não é barato não. E o povo é tão enganado que entrega essas ofertas para aquilo que vai destruir a sua própria vida. E a pessoa pensa que está andando para frente, está andando para trás. Nada flui, nada prospera. Porque a religião ensinou as pessoas que a pessoa tem que buscar a Deus, ou um Senhor, um Deus da sua imaginação, como se Ele fosse obrigado a fazer o que você quer. Como se Ele te abençoasse. O Deus verdadeiro, você precisa pagar para Ele poder fazer isso. Não, o Deus dessa casa, o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Ele não faz algo na vida de alguém em troca de barganha. Ele vai manifestar o seu poder, ninguém precisa pagar nada para isso. A Bíblia só diz: se você creres, verás a glória de Deus. A pessoa não dizima para ser abençoado. A pessoa primeiro recebeu o favor, para depois entregar para Deus. Se você acha que você está dando dízimo, você vai conseguir a sua casa própria, você está enganado. Você que não administra o seu dinheiro, não abre uma poupança. Porque a gente quer entregar as coisas para o Senhor e quer falar: Deus, eu entreguei, agora o Senhor tem que fazer. Deus não é obrigado a fazer nada. Aliás, Ele já fez. Ele entregou Jesus, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem maior milagre do que esse. Tem maior favor de Deus do que esse. Tem muita gente que tem muita riqueza, muitas casas, apartamentos, anda com carro de milhões, mas não tem a presença, não tem o melhor tesouro. O dinheiro não compra Deus. O dinheiro compra coisas da terra e pessoas, mas o coração de Deus é a salvação. O que move Deus não é o que, nós entregamos para Ele, é o que nós somos. Por isso que a Bíblia fala que Deus, Ele ama a que dá com alegria. Primeiro Ele recebe nós, depois Ele recebe o que nós estamos entregando. Por isso que Ele fala: se reconcilia primeiro com o seu irmão, e depois faça uma oferta para mim. Porque se você entregar, sendo que você não fala com o seu irmão de célula, sendo que você não fala com a sua mãe, com o seu pai, com o seu primo, com a sua tia, sendo que você não respeita o seu patrão, o seu pastor, você não respeita o seu discipulador, você quer entregar o que para mim? Eu não aceito essa oferta. É sacrifício de tolo. Por isso que Jesus, Ele se irou e jogou as mesas e falou: não faça da casa do meu pai casa de ladrão, de comércio. Porque as pessoas iam para o templo e compravam a oferta para poder entregar, querendo comprar o coração de Deus. Um dia Davi disse para Araúna: não, eu vou comprar. Você não vai me dar, qual que é o preço? Eu vou tirar dos meus recursos e eu vou fazer essa oferta, porque não vou entregar ao meu Deus algo que não me custe. O que Deus quer realizar, manifestar, são coisas impossíveis em nossa vida, porque Ele é o Deus do impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37, fala que para Deus não há nada impossível. Pastor, você não sabe a vida que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu faço lá no mundo.
Não é impossível. Só de você já estar aqui, Deus já está fazendo. Pastor, eu sou muito louco, eu sou muito doido. Deus escolheu as coisas loucas. Deus não escolhe quem se acha bom. Deus escolhe os ruins para se fazer ele bom. Porque se ele chamar quem se acha bom, a pessoa que vai se sobressair. Mas quando Deus escolhe quem está torto, ele endireita, as pessoas vão dizer, só Deus para fazer isso. Esse Deus não é gente. Esse Deus é poderoso. Êxodo capítulo 14, 21. Abre aí, por favor. Alguns relatos de milagres que Deus realizou na antiga aliança. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. A palavra de Deus está recheada de milagres, de sinais que o Senhor realizava em favor do seu povo, para demonstrar a sua onipotência. Nós podemos também lembrar que quando ele chama Moisés para libertar o povo, Moisés disse, Senhor, mas o que eu vou dizer a ele? O que eu vou falar diante de Faraó? E o Senhor disse para ele, fala que o grande eu sou te enviou. Senhor, mas eles não vão crer em mim, eles não vão acreditar somente se eu falar. E Deus fala, Moisés, coloca a mão no seu seio. E quando ele coloca a mão, ele vê essa mão, ela se torna leprosa. E Deus fala, coloca de novo a mão no seu seio, Moisés. E quando ele coloca, ele é curado dessa lepra. E ele fala, Moisés, o que você tem na sua mão? E Moisés tinha um cajado, e Moisés quando joga esse cajado se transforma em uma cobra. Aleluia! E agora Deus fala, agora pega a cobra pelo rabo, Moisés. E ela se torna de novo em um cajado. E Deus fala, Moisés, eu vou apresentar milagres, sinais e maravilhas diante de Faraó, para que o povo possa entender que eu estou com você, que eu estou contigo. Porque Deus, ele sempre vai manifestando o seu poder, a sua glória, realizando milagres, para que o povo que também está ao nosso redor comece a crer nele e tenha o desejo de buscá-lo, de viver também o que nós estamos vivendo. E foi assim que Moisés fez. Quando ele chega na terra do Egito, ele faz esses sinais que Deus pediu para ele fazer. E quando ele fez o sinal a demonstração do cajado, o cajado se tornou cobra. E também os adivinhos, os profetas de Faraó também fizeram o mesmo. Só que a Bíblia diz que a cobra de Moisés engoliu a cobra daqueles profetas de Faraó. Porque o poder de Deus sempre sobressai pelo poder do inimigo. O nosso Deus, ele é mais forte do que as trevas. A luz é mais forte do que as trevas. A Bíblia diz que um dia Jesus entrou em um lugar chamado Zebulon e Naftali. E a Bíblia diz que aqueles que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Aonde Jesus chega, as trevas têm que ir embora. Aonde Jesus está, sabe, o milagre acontece, o sobrenatural acontece. Aonde Jesus está, o diabo tem que bater em retirada.
E muitos sinais Deus mostrou para o povo que estava com ele, estavam com Moisés. Eu não canso de ler e de falar sobre isso, porque é isso que move a minha vida, principalmente nos momentos mais difíceis, quando nós lembramos o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos em sua presença. Uma das armas do inimigo é fazer com que nos momentos mais de adversidade nós venhamos esquecer quem é o nosso Deus. Aonde Ele quer que nós venhamos a entender que Ele nos abandonou nessa adversidade. Aquele que tem a revelação de quem Deus é, de quem o Senhor é, nunca vai parar nas adversidades. Nunca vai retroceder em meio aos problemas. Porque eu tenho a certeza que quando nós olhamos para a Bíblia, coisas que Deus resolveu na vida dessas pessoas, o que nós estamos passando hoje nessa terra e nesse tempo é fichinha daquilo que Ele já fez no passado. Joás, mas foi naquele tempo. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e é o fim. O mesmo Deus que eu estou falando aqui da antiguidade é o mesmo Deus que está aqui hoje, através do Espírito Santo. Milagres atrás de milagres. Ele traz 10 pragas para libertar o povo. Agora ele liberta o povo da escravidão, leva para o deserto em direção à terra prometida. E Deus só levou eles para o deserto para que eles pudessem desfrutar de mais milagres, de mais favor de Deus. Sabe, Deus não nos leva para o deserto para que a gente não entenda o que está acontecendo, para que a gente retroceda, para que a gente morra. Não, Deus nos leva para lugares de impossibilidades para poder trazer coisas possíveis sobre a nossa vida. Deus cria ambiente de impossibilidades para fazer essas impossibilidades ser possível. Foi Deus que levou eles para Pi-Hairote, para um beco sem saída. Talvez alguns que estavam ali estavam dizendo para Moisés: Moisés, você não sabe nem o que você está fazendo. Esse Deus nem sabe para onde está nos levando. Ele perdeu o caminho, Ele não sabe o que faz. Eu quero dizer uma coisa: Deus sabe muito bem o que fazer, o que realizar e como realizar na minha e na sua vida. Deus não precisa de ajuda, Deus só precisa de fé e permanência. Deus leva eles para um lugar sem saída, para que eles pudessem entender que só Ele é a saída. Deus fecha as portas para que a gente possa entender que Ele é a melhor porta que existe. Agora eles estão prestes a morrer, com medo, porque de um lado era o mar, atrás vinha Faraó, e do lado eram as montanhas. Só que Deus já tinha um milagre preparado. Deus já tinha um escape para a vida deles. Sabe o que você está passando, que talvez você chegou aqui e disse: isso não tem jeito? Deus está dizendo: já tem um escape para a sua vida. Eu posso resolver esse problema para você, Deus está dizendo. Eu posso entrar nessa circunstância. Sabe, esse marido que vive bebendo, que vive fumando e não quer saber de Deus, eu posso transformar a vida dele, diz o Senhor. Sabe, o seu filho que faz tempo que não volta para casa, que está cativo nas drogas, no crime, eu posso mudar a vida dele, eu posso fazer, porque para ele não há impossibilidades, tudo é possível para o nosso Deus. Agora ele pede para Moisés tocar no mar com o cajado e marchar. E a Bíblia diz que eles passam o meio mar vermelho em terra seca, aonde as águas se tornou 2 paredes de água. Que coisa poderosa, que milagre poderoso. É difícil entender quanta gente não entrou na terra prometida debaixo de tantos sinais, de tanto milagre. No outro dia, já estava reclamando das faltas que eles tinham. Será que um Deus que abriu o mar vermelho
ia deixar o seu povo morrer no deserto, morrendo de fome, de sede? Será que um Deus que libertou uma multidão de pessoas que não sabia nem lutar contra todo o exército de Faraó, já era o maior motivo para eles nunca reclamar na vida deles? Mas era um povo que, para eles não bastava Deus fazer milagres, para ele não bastava Deus fazer sinais, porque era um povo que nunca estava satisfeito com nada, vivia reclamando, vivia murmurando, nada estava bom para eles. Eram pessoas que eram ingratos, não reconheciam o Deus que estava andando junto com eles. Sabe, nós temos que ser gratos ao Senhor em todo o tempo. Não temos o que reclamar de nada. Deus, Ele tem sido muito bom para as nossas vidas. Deus, Ele sempre mostra o seu favor, a sua misericórdia para cada um de nós. Um dia Ele disse para Jeremias: Jeremias, diga ao povo que injustiça eu fiz para eles, para que eles voltassem a adorar outros deuses. O que eu deixei de fazer para o povo? Se nós olharmos para o Senhor, nós não temos motivos para retroceder, nós temos mais motivos para continuar caminhando em fé, em fidelidade, avançando para a Nova Jerusalém. Se você tirar os olhos dele, você vai achar alguns motivos rapidinho. Pode estar até aí do seu lado, mas se os seus olhos estiverem fitos no Senhor, você vai permanecer caminhando na jornada da fé, lutando o bom combate, para que um dia você possa falar igual Paulo disse: lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 1 Reis 18:36, não precisa abrir, fala de outro milagre que o Senhor fez através de Elias, aonde ele fez um desafio para alguns profetas de Baal, aonde ele falou: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, é o Deus que realmente é poderoso. A Bíblia diz que os profetas de Baal se cortavam, tiravam sangue, ofereciam as suas ofertas, e nada acontecia, o fogo não descia, porque o Deus que eles estavam servindo era um Deus falso, que nada poderia fazer. Mas quando Elias chegou a vez dele de clamar ao Senhor, a Bíblia diz que ele tira as cinzas do altar, ele repara o altar que estava caído, ele começa a erguer um novo altar ao Senhor, e quando ele começa a clamar a Deus, para que o povo reconhecesse que só Ele é Deus, antes dele até terminar a oração, o fogo do céu desceu e consumiu todo aquele holocausto, e todos que estavam naquele lugar começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Milagres notórios da sua glória, do seu poder. É esse Deus que nós fazemos menção aqui. É o mesmo Deus que estava com Moisés, é o mesmo Deus que estava com Elias. É esse Deus que nós servimos, o Deus invisível, o Deus que nós não vemos Ele, mas nós acreditamos plenamente na sua manifestação e no seu poder. Um Deus que nós não precisamos olhar para nenhum pedaço de gesso, para nenhum pedaço de madeira, porque o gesso quebra, a madeira quebra. Isso é um Deus, sabe, que não vence nada. Isso é um Deus frágil. Mas um Deus de Elias é aquele que desce fogo do céu. O Deus de Moisés é aquele que abre o mar vermelho. E Ele quer que nós servimos a Ele somente pela fé, com um coração sincero e um coração quebrantado. Posso falar ou não posso? Tem pessoas que são enganadas pela religião, recebem milagres e favor de Deus,
Porque Deus é tão bom que faz até milagres na vida de pessoas que estão vivendo até de engano. Eu já tive livramentos sem buscar a Deus no mundo, Deus já estava me guardando. Tem pessoas que Deus favorece com uma bênção, com uma cura, e essa pessoa agora quer fazer um voto para pagar o que Deus fez. E essa pessoa agora começa a se ajoelhar e começa a andar quilômetros pela bênção alcançada, por aquilo que o Senhor fez durante todo o ano. Meu irmão, a maior gratidão que alguém possa fazer daquilo que Deus faz é a gente permanecer vivendo uma vida de obediência. Não adianta querer pagar uma promessa, mas no outro dia está bebendo cachaça, no outro dia está fornicando, no outro dia está adulterando. Porque a religião ensina as pessoas a agradecer e buscar a Deus só pelos milagres, só por aquilo que Ele pode fazer. É por isso que muitas pessoas também que não acham que não tem nenhum problema, não se entrega para Deus. É porque tem um bom salário, não está doente, tem uma família, não toma nenhuma breja, então não preciso. A Bíblia diz que alguém que diz que não tem pecado já está chamando Deus de mentiroso. A Bíblia fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ah, mas minha mãe e meu pai já vão para a igreja, a minha família já me ensinou. A busca deles não vai salvar a sua alma, não vai salvar a sua vida. Aí eu vejo mulheres se entregando para Jesus e o cara ficando em casa. Não, que minha esposa já está indo, já está bom já. Se Jesus voltar, você não vai com Ele. Você corre um perigo de quando você voltar do seu trabalho, você só vê as roupas dela e do seu filho. E o anticristo ainda vai querer te enganar e dizer que você que estava certo. Que quem estava errado era ela que foi, e você que está certo porque você ficou. Não, quando ele vir, eu não quero permanecer aqui mais. Eu não sou daqui, nós não somos daqui. Quando Jesus voltar, eu vou ser o primeiro que serei arrebatado. Cadê o segundo aqui nessa noite? Cadê o terceiro aqui? Rabas tocou de manarabas. Nós não estamos aqui pelas coisas que perecem, nós estamos aqui pela eternidade, pela salvação. Esse é o nosso anseio. Tudo aqui nessa terra passa, tudo aqui é vaidade, como diz Salomão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aí a pessoa vem e assiste, a família toda se entregando, ele não. Se entrega junto. Você e sua família servindo a Deus é a melhor coisa para a sua vida. Pastor, mas já era, o batismo passou, eu não me arrependi, eu não me entreguei. A gente vai amanhã, a gente coloca a piscina de novo. Mas não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Joás, é difícil permanecer em Deus, eu tenho medo de voltar para trás. Difícil é ser cavalo do diabo, irmão. Difícil é querer sair da biqueira e não conseguir. Difícil é querer sair do álcool e não conseguir. Se eu e você passamos um tempo no mundo e conseguimos, quanto mais na luz. Porque é maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Não é difícil, difícil é que o diabo coloca sobre a sua cabeça. É uma honra, é uma bênção. É só você se entregar que as águas do Espírito te levam. Chacassore badaraba xere badarabas. Vira para o seu irmão e fala para ele: se entrega logo.
Rompa a multidão. Se a gente for falar de milagres na antiga aliança aqui, nós vamos ficar até amanhã falando de milagres. E eu gosto de ler milagres na Bíblia. Eu não canso de ler a palavra e de ler os feitos do Senhor, porque assim eu me edifico, assim o Senhor me ajuda a permanecer. E a Bíblia é tão poderosa que coisas que foi escrita há anos, há milênios, e hoje muda a nossa história. Essa é a eficácia da palavra. Ela muda, ela transforma. Pastor, eu tenho vindo para os cultos, sei lá, alguma coisa está estranha em mim. É isso aí, meu irmão. Às vezes eu vou fazer alguma coisa que eu fazia antes, não estou conseguindo mais. Às vezes eu vou querer ouvir algumas playlists e eu já nem abro mais, eu não gosto mais disso. Isso não está mais me saciando. Pastor, tem umas amizades que me atrasa, sabe? Agora está me incomodando andar com essa pessoa. É isso, meu irmão, é Deus que está fazendo. É Deus que está realizando. Porque é o Espírito Santo que nos convence. É a presença de Deus que nos muda. Nós não estamos aqui para dizer: você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que andar assim, tem que se vestir assim. Nós pregamos a palavra, mas é Deus que dá o crescimento. Paulo um dia disse: eu, Paulo, planto, Apolo, meu companheiro, rega, mas é Deus que transforma, é Deus que dá o crescimento. Nós não queremos implantar uma religião nas pessoas. O nosso papel é comunicar a mensagem do reino. E o dono desse reino, ele mesmo se encarregará de mudar as vidas. E é isso que ele está fazendo, transformando a vida de pessoas. A ação do Espírito Santo é algo muito poderoso. É algo que não dá para explicar, nós precisamos somente viver. Isso é um milagre, é aquilo que a gente não consegue explicar. Jesus, aqui no livro de Marcos, ele está passando. Na Nova Aliança ele também fez muitos milagres. Há cerca de 40 milagres estão escritos na Nova Aliança. Na realidade, a Bíblia diz: se ele fosse permitir escrever tudo o que ele fez, não caberia em livros. Mas ele deixou somente alguns, que já é capaz de converter a nossa vida e mudar a nossa rota. Tudo que Deus permitiu chegar em nossas mãos, aos nossos ouvidos, é suficiente para nos transformar. Pastor, qual é o livro que eu devo ler? O livro que você me indica, a palavra, a Bíblia. É o primeiro livro que eu e você precisa ler urgentemente, de Gênesis a Apocalipse. Porque se você querer ler primeiro o livro de alguém, você vai viver as revelações que essa pessoa escreveu. Mas se você ler a palavra, você vai viver o que Deus vai revelar para você. E que Deus nos faz ser transformados, não é o que Deus faz nos outros, é o que Deus faz em nós. É que Deus faz dentro de nós. É isso que mexe em nosso interior. Um dos milagres que Deus fez foi na vida de Bartimeu. Ele estava passando, Jesus e a multidão, e aonde tinha uma necessidade de alguém que precisava de um milagre, isso atraía Jesus. Porque o desejo dele não é ver o povo sofrendo, as pessoas padecendo de qualquer prisão que seja. Tem pessoas que falam: por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus está fazendo isso? A maioria das tragédias que acontecem na nossa vida, na vida do ser humano, são as pessoas que desejam estar longe dele. Aleluia. O distanciamento do homem de Deus, ele se torna alvo para que o diabo venha acabar com a vida dessa pessoa. Aonde há uma necessidade, isso chama a atenção de Deus. Tem alguém que veio com uma necessidade, algo que só Deus pode fazer na sua vida.
Eu tenho uma boa notícia para você, isso está chamando a atenção do seu mestre. Isso está chamando a atenção do Senhor. Mas para que essa necessidade possa ser ouvida e favorecido por Deus, você precisa dar um passo de fé, um passo de coragem e romper com a multidão. Jesus andava em meio à multidão. Agora um cego, esse a Bíblia não fala se ele era de nascença ou se ele ficou cego durante a sua vida, mas não tem problema. Ele curou tanto o de nascença e também aquele que poderia ser que ficou cego também durante a sua vida. Porque para Deus fazer um milagre não importa. Para Ele não há impossibilidade. E agora um cego começa a clamar e a gritar ao Senhor, porque ele precisa de algo que só Cristo poderia fazer. Só que ele começa a chamar por Jesus de uma maneira que ninguém ainda tinha o chamado. Aonde ele começou a gritar e a dizer: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquele cego, ele tinha o entendimento de quem era Cristo, de quem era o Senhor. Ele sabia muito bem das profecias que foram liberadas pelos profetas, que viria o Messias, o Salvador do mundo, que traria o reino de Deus à terra, manifestando prodígios, sinais e maravilhas. Tudo que Jesus viveu na terra já estava escrito na antiga aliança. Ele veio cumprir a palavra. Ele é o cumprimento das profecias. E ele sabia que era o Senhor que estava passando. E ele começa a gritar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele estava dizendo: Senhor, olha para a minha miséria. Olha, Senhor, para a minha situação. Olha para o meu desespero. E algumas pessoas queriam calar Bartimeu. A multidão queria que ele calasse, mas ele não se deixou levar pela multidão. Quanto mais a multidão queria paralisar o seu clamor, a sua oração, mais ele clamava, mais ele gritava. Sabe o que acontece? Tem pessoas que começam a buscar a Deus e as circunstâncias começam a se fechar. E esse tempo não é para a gente parar de adorar. Esse tempo não é para a gente desistir. É engano nosso que as coisas começaram a piorar, não. Aí que nós temos que clamar a Ele mais ainda. Porque quando a gente estava nas trevas, a gente não era uma ameaça do inimigo. Mas quando a gente decide viver com Cristo e chamar a atenção dEle, algumas coisas começam a acontecer. Algumas pessoas começam a não concordar com o que a gente estamos vivendo. Algumas pessoas começam a dizer que nós estamos loucos. Algumas pessoas começam a não compreender o que nós estamos fazendo. Mas Bartimeu não estava nem aí para a multidão. Só ele sabia o que ele precisava. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo para o Senhor: eu ouvi falar de você. Eu acredito naquilo que os profetas estavam dizendo. Eu acredito que um dia você viria. E foi bem na minha vez. E eu não vou perder essa oportunidade. Enquanto Ele não olhar para mim e fizer algo na minha vida, eu não vou parar de clamar. Eu não vou parar de bater. Eu não vou parar de buscar. Eu não vou parar de insistir. Deus, Ele gosta de insistência. Deus, Ele gosta de pessoas perseverantes. Joás, Deus não fez ainda, não pare de clamar. Joás, a minha família não foi alcançada, não pare de clamar. Deus, Ele gosta de pessoas persistentes. Naamã também precisava de uma cura e o profeta disse: vai mergulhar. E não é uma vez não, é 7. Seria muito fácil se você fosse somente uma. Mas o profeta sabia que Deus iria agir através da sua fé e da sua persistência. E por Bartimeu clamar e insistir, a Bíblia fala que ele chama a atenção do Senhor. E as pessoas começam a dizer: Bartimeu, o mestre está te chamando. O Senhor, Ele te chama.
A Bíblia diz que ele deixa a sua capa e vai em direção ao Senhor. Ele era um mendigo que pedia esmola. É assim que ele vivia por causa da sua cegueira. Mas antes dele receber a cura, ele já estava tomando posse dela, através da fé. Porque quando ele tira a sua capa e deixa aquilo que dava autoridade para ele pedir esmola, ele está dizendo: não preciso mais viver como um mendigo, não vou mais ser cego. Se o mestre me chamou, eu nunca mais serei o mesmo. Se eu chamei a atenção dele, o meu passado ficou para trás. Se ele me chamou para andar com ele, as coisas velhas se passaram. Aquilo que eu estava vivendo antes dele me chamar não vai se comparar ao que ele vai fazer daqui por diante na minha vida. Eu quero dizer uma coisa: se você até aqui viveu cego desse mundo, vivendo sem Deus, Jesus está te chamando. Jesus está dizendo: deixa a túnica, deixa a rede, deixa o passado e vem andar comigo. Quando ele chamava os discípulos, a Bíblia diz que imediatamente eles largavam as redes e seguiam o Senhor. Pastor, e minha família, o que vai achar? E os meus amigos? E o meu dinheiro? E o mundo? Jesus está dizendo: vem andar comigo, porque eu quero fazer na sua vida é muito maior, é muito melhor do que aquilo que o mundo está te proporcionando. Tem pessoas que não têm cegueira física, mas são pessoas que estão cegos espiritualmente falando. Não conseguem enxergar aquilo que Deus tem para suas vidas, não conseguem olhar para aquilo que o Senhor quer fazer. Mas as escamas estão caindo nessa noite. O maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém é quando os nossos olhos espirituais são abertos. Quando a gente começa a olhar para a palavra e entender aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Teve até um paralítico que ele curou, que as pessoas pensaram que ele iria curar de imediato as suas pernas, mas Jesus disse para ele: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus falou: não quero tirar a sua dependência física primeiro, eu quero apagar o seu passado, eu quero perdoar o seu pecado, eu quero tirar o mundo de dentro de você. Porque muitos viviam milagres que Jesus fazia, mas no outro dia não estavam mais com ele, virava as costas e não queria seguir e viver com aquele que faz o milagre. Melhor do que viver um milagre é viver para aquele que fez um milagre. A Bíblia diz que Bartimeu, ele é curado daquela cegueira, e ele agora começa a seguir e andar com Cristo, e andar com o Senhor. Deus, ele manifesta poderosamente os seus sinais, os seus milagres. Mas o maior milagre que existe é quando um pecador se arrepende. A maior ação de Deus na vida do homem ou da mulher é quando a pessoa decide deixar o passado, deixar o mundo, deixar o pecado, e para viver agora uma vida na presença dEle. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A Bíblia não diz que quando Jesus curou um cego, ou um paralítico, ou um leproso, há festa no céu. Porque o milagre que Jesus faz, não faz com que o nome da pessoa seja escrito no livro da vida. Porque tem muita gente que recebe milagre pelo favorecimento de Deus. Deus não faz milagre porque a pessoa merece. O milagre é favor imerecido de Deus. Mas tem pessoas que não entenderam que esse milagre foi para que essa pessoa tivesse fé, a tal ponto de ser grato, e agora viver uma vida de obediência por aquele que fez o milagre.
Milagres, sinais e prodígios é para mover a terra, para que outros vejam e também se convertam. Mas arrependimento é algo que move o céu e faz festa no céu. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Se coloque de pé, por favor. Chacassore badaraba xere badarabas. Esse ano, mais uma vez, eu estou vivendo o maior milagre. Porque em janeiro eu estava entregando a minha vida para Deus. E em dezembro de novo, eu estou aqui na presença dEle. Porque o maior milagre, o maior favor é a permanência. É quando nós estamos na presença do Senhor. Não estou dizendo que Deus não pode te curar, você que veio aqui enfermo. Deus, Ele pode te curar aí agora. É isso que nós estamos vendo aqui nesse tempo. É Deus curando pessoas fisicamente, emocionalmente. Cura, sinais que Deus está fazendo aqui nesse tempo. Mulheres que não poderiam gerar, agora são mães de filhos. Mas o que o Senhor deseja é que depois que esse milagre aconteça, nós possamos permanecer com Ele, nós possamos continuar vivendo para Ele. Chacassore badaraba xere badaraba sore badaraba xere badarabas. Orabassou que ne manaraba xere badarabas. Talvez você veio aqui com alguma dependência de algo dessa terra nessa noite. Mas eu quero dizer e quero reforçar que isso não é o que você mais precisa. Que eu e você mais precisa é alcançar o perdão de Cristo. É ser alcançado pela graça e pela misericórdia dEle, para que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida, para que possamos se preparar para aquele grande dia. Pastor, eu fiz alguns planos para 2025, mas eu não consegui bater algumas metas, não consegui conquistar algumas coisas. Não fique triste por causa disso, mas se alegre porque você está na presença. Se alegre porque você está aqui nesse culto hoje. Se alegre porque você está guardando a palavra. Se alegre porque você está passando mais uma virada de ano com Ele. Essa é a melhor bênção que pode existir. Talvez tem pessoas que durante todo esse ano não entregou a sua vida para o Senhor, mas hoje você pode viver uma virada na sua vida, nos últimos momentos ainda desse ano, fazer aquilo que você não decidiu fazer durante todos os outros meses, porque melhor é o final de todas as coisas do que o começo. Feche os seus olhos nesse momento. Chacassore badaraba xere badaraba.